Ok, então boa noite, pessoal. Então, como nós havíamos combinado, né? Hoje vai ser aula de exercício. Então, vai ser o seguinte, ó. Vou começar com VOF, tá? Aqui o exercício... Eu vou colocar aqui primeiro. Para ver se vocês estão entendendo. Essa afirmação aqui é verdadeira, ó. Módulo de A módulo de A mais 1 é igual ao módulo de A mais módulo de 1 sempre? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Falso? Quem foi que falou? Você, né? Alguém? Aliás, o que você acha que é falso? Você está dizendo assim, você está dizendo, se fosse módulo de 1 aqui, aí seria verdadeiro. Assim? Pode ser qualquer número real que você escolher, qualquer um. É falso. Isso. A resposta é, quando for falso, por exemplo, como é que você pega um mentiroso, né? Você tem que dizer onde ele mentiu. Então aqui, essa afirmação é falsa porque se você pegar um número negativo, como ele falou, ela já não vai ser verdadeira. Porque se fosse verdadeira, teria que valer para todos, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, e aí o truque tome exatamente pegar um número negativo, eu vou pegar um aqui, ó. Você toma o A igual a menos 1. Ou seja, o que significa? Eu tenho que escolher um elemento em que aquela sentença aqui ela não vai ser verdadeira. Em particular, você pode escolher o menos 1. Por quê? Se eu olhar o módulo da esquerda, vai ficar assim, né? Ó. E aí, menos 1 mais 1 dá 0, né? O módulo de 0 é 0. E a sentença da direita vai ficar... A sentença da direita vai ficar módulo de A mais 1, que é módulo de menos 1 mais 1. Aí o módulo de menos 1 é 1, né? Ou seja, para o menos 1 não funciona. E também qualquer número negativo você jogar aqui não vai funcionar. Tá vendo? Aqui assim, né? Módulo de A mais 1 é diferente de módulo de A mais 1 se o A for menos 1. Por que é diferente? Porque quando eu coloco, por exemplo, um número negativo aqui, eu vou ter que fazer a soma, ou no caso a subtração primeiro, depois eu calculo o módulo. Aqui não, eu tenho que... Quando o número vier negativo, aí eu calculo o módulo dele, depois o resultado é que eu somo. Então essa inversão, ela faz com que o resultado seja diferente. Tá? Se vocês quiserem pegar outro número negativo, vai ser a mesma coisa. Tá certo? Então, quando for falso, você vai, qual é o argumento? Você tem que exibir um exemplo em que não funciona aquela sentença, tá? Entenderam por que é falso? Vamos parar mais uma aqui, ó. Enquanto vocês copiam, eu vou colocar uma aqui. E aí vocês vão pensando, tá?
B. Se A é maior que B, então B dividido por A dividido por B. Aliás, eu vou colocar o B diferente de zero, tá? Boa noite. Se o A é maior que B com B diferente de zero, então A dividido por B é maior que 1? Sim? Verdadeiro? Isso. Isso, A e B reais, sempre. Falso. Aqui tudo é real, tá? Pode ser sempre real. Porque você tem que. A única informação do B é que ele é diferente de zero, né? E o A é maior que o B, tá? Isso. É falso também. Então, seria verdadeiro se o B e o A, os dois, fossem positivos. Mas aqui não está dizendo que necessariamente eles são positivos, tá? Então, por exemplo, ó, se eu pegar o exemplo que ele deu ali, né? O A igual a menos 1 e o B igual a menos 2. Foi o exemplo que ele falou, tá? Porque o que ocorre aqui? O menos 1 ele é maior do que menos 2, né? Mas, quanto é que é menos 1 dividido por menos 2? Isso, aqui vai dar exatamente 1/2, porque você pega menos por menos mais, né? E aí 1/2, que é 0,5, é menor que 1. Ou seja, não funciona aqui, ó. Tá? Certo? Se fosse positivo, basicamente o A dividido... Perdão, o A dividido não. O A maior do que B... se os dois, vamos supor que os dois são positivos, você poderia dividir por B dos dois lados e a desigualdade ela não ia mudar o sinal. E aí ficaria A dividido por B maior que 1. Aí é verdadeiro. Mas como eu não tá dizendo em lugar nenhum que os dois são positivos, aí é falso, porque existem situações, no caso, o exemplo que ele deu ali, A igual a menos 1 e B igual a menos 2, que é falso. O A é maior do que o... Aqui é o A, né? O A é maior do que o B. Em contrapartida, a divisão dos dois não é maior que 1, ela é menor que 1, tá? Então é o seguinte, tem geralmente essas de verdadeiro e falso. Quando é falso, você tem que dar um exemplo em que não ocorre, tá? Sim, aqui sempre é números reais, tá? Sim. Eu ainda estou pensando, porque eu falei para vocês que ia ser de alternativa, né? Aí se for geralmente de alternativa E e F, entre aspas, não teria que justificar, mas ainda vou pensar ainda. Talvez eu coloque uma, não sei, eu vou pensar. É que eu também não quero botar uma prova muito grande, que não dê tempo de vocês fazerem. Letra C. Módulo lembrem, A e B aqui são sempre reais, tá?
Isso aqui sempre vale. O módulo de A é igual... Aliás, o módulo de A menos B é igual ao módulo de A menos o módulo de B? Falso também. É porque eu não quero... Eu estou fazendo isso porque eu não quero que vocês cometam esses erros assim, ó. Ah, o módulo de A é o módulo de A mais o módulo de B. Tá? Isso aqui não é verdade. Nem a soma, nem a diferença. Aí eu quero que vocês... Ele já viu que é falso, mas eu quero que vocês pensem no exemplo aqui em que não ocorre isso aqui. Tá? Não ocorre essa igualdade, né? Isso. O A ser maior do que B não funciona porque você pode pegar os dois positivos. Você pode pegar o A igual a 3. É. A ideia desses aqui, gente, é sempre pegar um positivo e outro negativo. E aí vai sempre no... Ó, por exemplo, você pega o A igual a 3 e o B igual a menos 2. Quando você for analisar esse aqui, vai ficar 3 menos 2, né? Aí vai ficar 3 mais 2, que vai dar módulo de 5, que é 5. Aí, quando eu analiso os módulos separados, fica 3 menos... Fica assim, né? Módulo de 3 menos o módulo de 2. Eu vou tirar esse parênteses aqui do 2 aqui. Não precisa, não. Assim. Aí o módulo de 3 é 3. Menos... E o módulo de menos 2 é 2. Aí dá 1. Tá vendo? Aí eles são diferentes. Então, se existir um caso em que já não funciona, quer dizer que a afirmação é falsa. Mas aqui, basta você pegar um positivo e outro negativo, que sempre vai dar diferente. Porque quando você pega negativo aqui, você vai ter que fazer uma operação antes de calcular o módulo. Depois você calcula o módulo. Nessa aqui não. Você vai calcular o módulo primeiro, depois você vai fazer a operação. E aí isso vai dar diferença no resultado. Tá? O que vocês estão achando dos vídeos? Vocês estão conseguindo entender? No vídeo? Hã? Não entendi. Mas lá no vídeo você está conseguindo entender também? Outra aqui, ó, verdadeiro ou falso. Se bem que eu deveria colocar com letra, porque confunde mais, né? Mas eu vou botar esse aqui, porque eu quero assim, eu não quero que vocês... Porque o que, digamos assim, ajuda, mas ao mesmo tempo atrapalha. O que ajuda é que, como aqui tem número, o que você vai fazer? Você vai fazer o cálculo da esquerda, faz o cálculo da direita e aí vê que são iguais ou diferentes, né? Mas quando é número, aí você tem que conhecer a propriedade. Quando é número, não. Quando é letra, você tem que conhecer a propriedade para saber se é verdade ou não, né? Mas eu vou trocar isso aqui por uma letra para vocês pensarem. Por exemplo, imagina que se o A e o B são positivos,
Se o A e B são positivos... Oi? Você falou falso, né? Você não tem que ter medo de falar, não, gente. Eu não vou engolir vocês, não. E também, se vocês tiverem digamos assim, alguma vergonha, vocês podem falar baixo que não aparece no... Na... E aí? É verdadeiro. Tem uma propriedade que é assim, né? Eu acho que eu botei um N assim, né? Tá? Essa propriedade aqui. Verdadeiro essa, né? Essa aqui, tá. Então essa aqui é verdadeira só porque tem a propriedade. Letra E. Aqui eu tô pegando vários exercícios diferentes, tá? Mas todos da página... Aliás, eu não tô colocando os outros, né? Eu só tô dizendo... Deixa eu colocar aqui, porque se vocês lerem o documento sem pegar o vídeo, né? Aqui é falso. Isso aqui é falso também. Essa aqui, falsa, né? Verdadeira. E essa aqui, 3 elevado a 3. Se bem que aqui também... Tentem não fazer o cálculo. Mas aqui... Vocês já fizeram o cálculo, né? Aqui é porque eu quero enfatizar isso. Para vocês não cometerem o erro de somar isso aqui, tá? Por exemplo, ó. Imagine você tá na situação assim. A elevado a n mais A elevado a m. Aí vocês podem pensar que vocês podem fazer isso, tá? Mas só vale soma os expoentes se aqui for produto. Ok? Quando não é, aí já não pode. E a última de verdadeiro e falso. Se A é maior que B, eu vou botar os dois diferentes de zero. Colocando o B diferente de zero, só pra gente... Então... Ao quadrado é maior do que B quadrado? Se o A é maior do que o B, ambos diferentes de zero, então A ao quadrado é maior que B quadrado? É falso também. Se for positivo, é porque a gente tem essa mania, né? Porque quando é positivo é verdadeiro. Agora, se for falso, aí tem o outro problema que... Vamos lá, ó. Sei lá, o A igual a menos 2 e o B igual a menos 3. Tá vendo, ó? Tá? Se você pegar o A igual a menos 2 e o B igual a menos 3, o que eu tenho aqui? Eu tenho que o menos 2 é maior do que menos 3. Mas o 2, esse aqui ao quadrado, ó, é menor. Tá? Ok? Não é nem pois, né? É uma vez que...
ok? Né? 4. Aqui vai dar menos 2 ao quadrado, 4, e outro vai dar 9, né? Então, quando é negativo, quando é positivo, a gente sabe. É também positivo? Vale isso aqui? Oi? Se for, aí, quando é verdadeiro, você tem que meio que demonstrar que é verdadeiro. Boa noite. Aliás, eu passei pra cá e nem... Vocês estão copiando aqui ainda, né? Hum? Não, tô seguindo na ordem, não. Não, eu tô fazendo as do livro. Não, não, tá não. Ixi, peraí. Não, eu coloco aqui. Eu coloco aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou mudar só aqui para vocês saberem qual é o que, tá? Então aqui é o 40, ó. Você foi nem mandar primeiro? Não, fiz não. Eu falei aleatório aqui, mas assim, não significa que eu não irei voltar não. Se vocês pedirem, eu faço. Aqui se o A, essa aqui é a 32. Essa daqui é a 42. Essa daqui eu inventei, mas é para ser a 60, tá? Eu botei A e B, mas aqui é como se fosse a 60. Essa daqui é 62. Então eu vou fazer assim, né? Se A, essa daqui é a 33. E foi isso. A outra coisa que eu deveria fazer, pegar uma de cada, não, não tem aquelas que são sobre o mesmo assunto. Só que vai ficar. Eu achei. Quais são as mais difíceis? Na primeira, que é da primeira até a 10, eu acho. Essas desigualdades, é? Sim. Aí se eu pegava, não, da primeira até a 4, aí pegava só uma. Aqui eu posso fazer qualquer um que vocês pedirem. Não tem. Eu peguei aquelas aleatórias porque ninguém falou nada, não. Vou pegar essas aqui. Por exemplo. Você vai fazendo? Não, eu vou fazendo junto. Porque são várias. Eu quero que vocês me vejam fazendo algumas, para quando vocês tentarem, vocês vão fazer as outras a partir dessas aqui, tá? Que ainda dá para fazer isso. Por exemplo, desigualdade. Tem 10. Eu faço duas, vocês tentam fazer as outras 8. Por exemplo, ó, 16. Oi? Como é que resolve essa daqui, ó? Vamos lá? Como é que resolve essa aqui? Basicamente tem que dizer, aqui está dizendo o seguinte, ó. Encontre o valor de x que satisfaz isso daqui. Quais são os x que tais que x mais 1 é maior ou igual que 0 e menor ou igual que 4?
Aí aqui você pode fazer o seguinte, ó. Você tem duas alternativas. Você pode fazer as duas separadas e juntar. Ou então fazer as duas juntas, tá? Vamos fazer separado, ó. Por exemplo, essa daqui, o que você vai fazer? Você vai simplesmente colocar o 1 para o lado esquerdo. E aí vai ficar o quê? Menos 1 maior ou igual que x. E essa daqui, você vai colocar o 1 para o lado direito. E vai ficar x menor ou igual do que 4 menos 1. X menor ou igual do que 3. E aí eu vou juntar essas duas informações aqui, ó. E vou colocar numa única. X é menor ou igual do que menos 1 e maior ou igual do que 3. Tá? Você pega as duas separadas, ó. É uma... Talvez seja o jeito mais... Você fez o menos 1 todo direto, né? Tá certo. Hã? Não deu esse resultado aqui, não? Não, deu 2. 2. Menos 1, tá 3 menos 1. E o 3 você tirou de onde? Tá aí. Ela passou 1, 4, vai ficou 4 menos 1. 3. Aí vai tirar 2. Vai ganhar 18. Ah, é outra. Entenderam esse aqui? Sim. Tá? Ó, essa daqui, ó. X mais 2. X mais 2 não. X mais 1 maior que 2. Ou x menos 1 menor do que menos 2. Aqui elas já estão separadas e vocês fazem separadas também. Por exemplo, essa daqui, ó. Fica assim. Basicamente você tem que... Isso. Vai passar... Assim, né? Ou... E aí conclui. X maior que 1 ou x menor do que menos 1. Aí que você pode deixar assim, ou você pode colocar a solução, por exemplo, em forma de conjunto, que são os x reais, tá? Que aí você reescreve isso aqui. Ou você pode colocar em intervalo também. E aí, por exemplo, esse intervalo aqui... Qual é o intervalo aqui? X maior que 1 é aberto no 1, mais infinito, né? Eu falei intervalo aqui ou foi na outra turma? Falei, né? Falei. E esse intervalo aqui, como é menor que 1, é menos infinito, menos 1. E aí você pode colocar essa solução. Esse intervalo. Esse ou aqui, ele vai indicar união. Unido com esse outro intervalo. Ah, então tem 3 respostas aqui. Ou você pode colocar essa aqui já meio que já sai, ou essa aqui em forma de conjunto, ou intervalo. Tá? Vamos lá, ó, para o anterior. Você pode botar o intervalo fechado menos 1, 3, assim. Que está entre menos 1 e 3. E os dois estão inclusos.
tá? Ah, tá. Isso aqui. Entenderam aqui? Ah, aqui. Lá no começo, aqui ele diz assim, ah, é maior e é menor. Aí quando você faz o cálculo, ficam essas duas sentenças aqui. Essa daqui, ó. Aí a partir dessas duas, por exemplo, essa daqui ele tá pegando todos maiores do que 1. E aí ele aqui já está excluindo 1. Se fosse assim, aí teria que colocar 1, tá? Isso. Aí lá no final você coloca. Aqui é a mesma coisa, ó, ele não tem, são todos os números menores do que menos 1. Se tivesse aqui, você colocaria. Como não tem, você tira o... Exato. Assim, eu recomendo também quando vocês... Vamos supor que vocês tenham dúvida nessa... Como é que escreve intervalo esse aqui, ó. Para ajudar, eu recomendo vocês fazerem o desenho. É união aqui. Mas a união, na lógica, ela tem um sentido de ou um ou outro. A interseção é I. É o A e B, por exemplo, né? Ó. Vamos supor aqui primeiro semestre e segundo semestre. Eu vou tentar aqui explicar. Ó. Por exemplo, um aluno da ADM do primeiro semestre do segundo é da ADM, aí pode ser um ou outro nesse sentido. A união, você imagina que a união todo. Eu coloquei interseção porque vamos supor que não tenha um aluno que seja do primeiro e do segundo, tá? Aí, o aluno do primeiro, para você cite um aluno da ADM. Se você citar um do primeiro ou do segundo, tanto faz. É um ou outro, tá? Nesse sentido. Aí, uma situação que pode ter interseção é isso aqui, ó. O FCA. Você pode ter um aluno aqui que está nos dois. Ele é aluno da UFCA e da Unileão. Tá? Aí é a interseção. Se vocês tiverem dúvida no intervalo, eu recomendo vocês fazerem o desenho. Por exemplo, x, a primeira desigualdade que nós obtemos foi x maior que 1. Aí você bota o 1, ó, e aí faz aquela ondinha aqui. Fica mais fácil de ver que aqui é o intervalo aberto no 1, e aí ele não tem fim. Tá? Não sei se assim fica mais fácil para vocês. E o outro é x menor do que 1. Perdão, menor que menos 1, você pode fazer o mesmo desenho. Tá vendo? Menos 1 aqui. E aí, tá? São menores do que menos 1. Aqui fica mais claro que é menos infinito, menos 1. Tá? E aí eu tiro ele. E aí o resultado eu tenho que unir os dois. Porque se eu for escrever tudo, se eu for escrever as duas juntas, os dois intervalos juntos aqui,
vendo? É aqui unido com esse aqui. Ou tá aqui ou tá lá, tá? Ok. Você quer subir, é? Ah, você quer voltar lá, né? Vocês estão batendo recorde de views, viu? Essa turma aqui. R$ 71 na primeira aula. Eu achei muito. As outras que eu 30 views eu acho muito. Quando eu botar assim, ó, truques para fazer a prova. Aí vai bater 200 views. Hã? Tenho que fazer o quê? Abrir live? Vai dando 2 views, será que ganha dinheiro? É? Vou ver aí como é que é. De 2 em 2, né? Quando eu botar 500 milhões de views, ou 15 milhões de vídeos. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tem um exercício que é o seguinte, ó. Da 69 a 74, ele tá dizendo assim. Reescreva. Ah, eu fui, nem vi se você tinha terminado. Não tinha terminado não, né? Reescreva a expressão utilizando apenas expoentes positivos. Expressão utilizando. Isso aqui é apenas. Por exemplo, na primeira, que é justamente a 69, tem dizendo assim, ó. X, Y, tudo elevado a menos 2. Aí o que ele quer? Ele quer que você reescreva, só que o expoente tem que ser positivo. Escreva uma outra expressão, que é equivalente à primeira, mas o expoente tem que ser positivo. Entenderam? Não? Vou fazer um exemplo. O menos ele tem que sumir. Imagina o seguinte, imagina que você tem... Vamos esquecer essa daqui, só para ilustrar, tá? Eu acho que sim, é isso aí mesmo. Imagina o seguinte, ó. 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é o quê? Não é 2. 2 a menos 1 é o quê? Isso, é 1 dividido por 2. Só para relembrar, ó. Quando você tem um número assim, é 1 assim. Eu vou colocar essa propriedade aqui. Eu acho que eu falei isso aqui, não falei? Eu vou colocar assim, procurar no vídeo, procurar os minutos que... Pronto. Então a ideia é usar essa propriedade aqui, ó. X, Y elevado a menos 2. Como é que eu escrevo isso aqui? 1 sobre xy elevado a 2. E aí você tem que fazer assim, 1 sobre xy, tudo elevado a 2. Ou seja, você escreveu a mesma expressão, só que agora ela está com a potência positiva, o expoente positivo. Tá? É a mesma coisa. Hã? Tá.
Agora entenderam a lógica, né? Tinha uma expressão com expoente negativo. E aí eu tenho que fazer alguma coisa para que o expoente negativo escrever ou reescrever, né? E o expoente fica positivo. Aonde? Isso, é que é a mesma coisa, é equivalente, né? É a elevado a menos n, mesma coisa de 1 sobre a elevado a n. Oi? Porque... Ah, pronto, essa é uma boa pergunta. Aqui eu tenho uma propriedade que é assim, ó. A sobre B. Vocês lembram? O expoente aqui de fora, ele é o expoente tanto do numerador quanto do denominador. Aí o truque aqui é porque o 1 ao quadrado é igual a 1. Deixa eu fazer uma conta intermediária aqui, ó. Não, se fosse outro número não dá certo. Mas eu vou fazer uma conta intermediária. Por exemplo, aqui você escreve assim, 1 ao quadrado, tá? Aí aqui tem a propriedade, né? Que fica assim, que é essa que eu falei. Daqui para cá. Tá? Essa propriedade aqui é que você usa aqui com o 2. É como se o n aqui fosse 2. Você tem que multiplicar quando tem um número embaixo, tipo o AN, você tem que multiplicar vezes AN sobre cima. Não, ele eleva. Agora aqui, por exemplo, se você quiser ele vezes ele, você escrever, é só que não vai exatamente chegar onde ele pediu, né? Mas vocês entenderam agora a ideia? Vamos fazer mais. O 71, ele é assim. O 71 é x elevado a menos 1/3 dividido por x elevado a 1/2. Não precisa. Não, eu recomendo vocês não fazerem isso, que só atrapalha. Assim, atrapalha no sentido de vocês se confundem mais ainda. Geralmente, quando você está no ensino médio, você faz o contrário, né? Você está em fração, você bota em raiz. Mas, na verdade, deixa pior a situação. Confunde mais. É melhor deixar em fração. Aí, lá no final, depois que você fizer tudo, é que vocês, se for necessário, você coloca em raiz. Tem um meme que é assim. É uma carinha triste. Ah, tá. É assim o meme, ó. Enquanto vocês tentam fazer isso aqui, é assim, ensino médio e aí faculdade, né? Aí assim, aí tem uma carinha feliz. Tá certo. Assim. E aí na faculdade é o contrário. Triste. Feliz. Por quê? Esse meme aqui. Questão de prova. Qual é o sentido desse meme? Faça uma discussão. Hã? Isso. E aí tem uma situação específica em que essa parte aqui ela é muito mais útil que na hora de derivar a função. Você está usando derivada, é muito mais prático você colocar a fração, porque aqui tem uma regra de derivada com expoente que é muito mais prático. E você meio que esquece, a raiz só atrapalha, tá? Então fique aqui com esse meme aí.
Mas, esquecendo o meme, e esse aqui. Como é que eu faço? Conserva a base. Como é fração, conserva a base e... Exatamente, subtrai os expoentes. Eu vou escrever o expoente aqui um pouco maior. Tá, ó, conserva a base e subtrai os expoentes. Então fica menos um terço, menos um meio. E aí tá quanto isso aqui? Pode fazer MMC. Ou então você pode simplesmente fazer... também. Que aqui dá quanto, né? Ó? 6. Aí aqui o menos 1 com 2 vai dar menos 2. E o menos 1 com 3, menos 3. Tá? E aí fica x menos 2 menos 3 menos 5. Só que no exercício ele pede o seguinte: escreva como um expoente positivo. Aí sim, agora você vai lá. Quanto é que é x a menos 5 sobre 6? É 1 dividido por x 5 sobre 6. É a propriedade. E aí você faz a mesma coisa, né? Ó. Esse aqui eu vou repetir depois do começo, tá? Nossa, ficou muito feio isso aqui. A elevado a n, a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n, tá? Foi o que eu usei aqui, ó. Imagina que o n é 5 sobre 6. Ok? E aí você faz a mesma coisa, ó. O 1 é a mesma coisa de 1 elevado a 5 sobre 6. E aí aqui tem aquela outra propriedade que fica o expoente, se na fração os dois tiverem o mesmo expoente, é o expoente da fração toda. Ok? Ou seja, reescreveu a expressão inicial, essa aqui, ó, como uma outra que tem um expoente positivo. Mas você tem que lembrar dessas coisinhas aqui. Daqui para cá, né? Conserva a base, somos expoentes, então fica menos um terço menos um meio. Aí aqui é só somar, subtrair as frações, né? Menos um terço menos 1 sobre 2, aí vai dar isso aqui, que vai dar menos 5 sobre 6. Daqui para cá, desse pedaço aqui para esse, é essa propriedade que está aqui. Tá? Aí aqui você escreve 1 como 5 elevado a 6, porque é a mesma coisa, né? Mas eu faço isso porque eu quero que eles fiquem com o mesmo expoente. Se fosse outro número, já não dá para fazer isso aqui. E aí finaliza usando essa outra propriedade lá. Nesse caso eu usei nesse sentido aqui, né?
Ok. Toda vez que é aberto, eu considero tudo. Considero. Porque senão, né? Tem que considerar. Até a intenção eu considero. Ah, o que que ele pretendeu fazer aqui? É, tem que. Oi? Não, é isso aqui mesmo. Hã? Não, é não. Pequena. Vamos fazer mais? Ah, vocês... Mais tudo aqui, né? De módulo? Eu acho que eu já esgotei aqui de módulo. Vou fazer uma outra diferente, ó. Oi. A 23, 105, 106. Não, a 23 não, a 25. Qual é 20? Vocês estão com medo de módulo, né? Mas Não, assim, o módulo fica ótimo na 21, 22. Aí vai descendo. eu acho que eu fiz as mais difíceis naquele dia. 25, né? Você falou? Ó, raiz de 3 vezes módulo de menos 2 mais 3 módulo de menos raiz de 3. E aí? Não, começa tirando o módulo. Ah, no caso, Tirando os módulos, né? Você tem, eu acho que eu falei uma frase, não sei se foi aqui. Quando tem o módulo, você tem que se livrar do módulo. Falei, né? Então, quando, por exemplo... exatamente. Não, tem dois, ó. Tem aqui e esse aqui. Não, estão separados os negocinhos. Não, aí você... depois que você resolve o módulo, aí você soma. Por exemplo, quando é o módulo de menos 2? 2. Mais 3 vezes módulo de menos raiz de 3. Raiz de 3. Aí é 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Quando tem radical, o resultado é a soma da constante que acompanha o radical. Tá vendo? Você vai só somar a constante 5 raiz de 3. Aham, assim. Tá? É que nem filme de terror. Ah, você fica com medo, mas no filme, por trás é tudo ketchup. Qual é a página do livro, hein? 8. 8, 20. É da 8 a 10. Achei. Eu quero fazer uma outra aqui, ó. Vamos fazer uma aqui. Eu tinha copiado aqui uma. Não, eu ia fazer a 119. Depois eu faço a... Qual é a 30? Era parecida, era só pra dar um aquecimento. Não, mas vamos aquecer logo aqui com o vulcão, gente. Não, mas não é tão difícil não. 106, né?
Sei que vocês estão com medo. Que nada, eu gosto de desafio. Porque como o enunciado é grande, eu coloquei logo pra gente não ficar... Eu não ter que escrever isso tudo aqui. Oxe, traz pra cá. É, vai ter que ficar... Dá para todo mundo enxergar, né? Ó, o fabricante de um certo produto estima que o seu lucro em milhares de dólares é dado pela expressão menos x, aliás, menos 6x quadrado mais 30x menos 10, onde x é o número de unidades produzidas. Que valores de produção permitirão ao fabricante alcançar um lucro de pelo menos 14 mil com tal produto? Eu fiquei na dúvida se essa questão devia estar aqui. Porque para fazer ela, você teria que usar aquela formulazinha para resolver a equação de segundo grau. Assim, o nome é meio contestável, né? Se é Bhaskara. Mas essa questão, para mim, era para estar na seção seguinte. Tá? Então, eu vou comentar dela aqui. Mas na seção seguinte é que ela deveria estar. Mas o que eu quero tirar de vocês agora é a interpretação do texto aqui, tá? O lucro de um fabricante de um certo produto estima que seu lucro... Aliás, o lucro do fabricante não. O fabricante de um certo produto estima que seu lucro em milhares de dólares é dado pela expressão. Aqui é o lucro, né? Pode botar aqui. L de X, né? Que é um lucro. Onde X é o número de unidades produzidas. Que valores da produção permitirão que o fabricante alcance o lucro pelo menos 14 mil com tal produto? Oi? Envolve, mas o que eu tenho que montar? Ou então assim, como é que eu modelo isso aqui? O que eu tenho que fazer? Ele está dizendo assim, ó, que valores de produção permitirão ao fabricante alcançar um lucro de pelo menos 14 mil com tal produto. Essa equação igual a 14 mil. Igual? Maior ou igual. Essa palavra aqui, ó, pelo menos, cadê? Aqui a expressão aqui está dizendo o quê? Que o lucro tem que ser no mínimo 14 mil. Então você tem que tirar daí que o lucro ele tem que ser no mínimo 14 mil, ou seja, aliás, eu vou escrever embaixo, fica melhor. Sim. Tá? Então, digamos assim, a informação que você tira do enunciado é isso aqui, ó. Mas que valores para o fabricante alcançar um lucro de? Aí você tem que basicamente resolver aí na equação isso aqui maior ou igual que 14 mil. Quais são os X, os valores, né? Permitirão que esse lucro seja no mínimo 14 mil. Aí como é que ficaria aqui? Aliás, menos 14 mil, né?
aqui. Aí fica menos... Tá? E aí você tem que lembrar agora da formulazinha. Opa. Qual é a fórmula, né? O delta tá? Então, no nosso caso, o A é menos 6, o B é 30, né? E o C é menos... Aqui vai dar... Tem que usar menos 14.010. Ficou muito apertado aqui. Tá? Então vai ficar o quê? Vamos calcular o delta. Aí vai ficar o B quadrado, né? Vezes A, vezes C. Aqui vai dar um problema aqui. Aqui vai dar 900, né? Menos... Porque aqui tem 3 menos, né? Então, menos por menos, mais por menos, menos. Quanto é que dá isso? 4 vezes 6 vezes... O fato é que vai dar maior do que 900, né? Aí vai ser negativo isso aqui. É por isso que eu acho que essa questão não deveria estar nessa parte. Porque, por exemplo, aqui quando o delta é negativo e a equação do segundo grau, esse termozinho aqui ele é negativo também, a parábola ela é virada para baixo. Mas vocês já teriam que saber disso. Isso aí é só na outra seção. Ó, eu vou o quê? Não. Reexplicar isso aqui com o gráfico. Por exemplo. Quando você coloca menos 6, né? Mais 30x. Qual é o outro aqui? Menos 10. O gráfico é isso aqui, ó. Tá vendo que ela tá virada para baixo? Porque essa constante que acompanha o x², ela é negativa. Então, toda vez que ela for negativa, por exemplo, se eu troco o sinal do 6, assim ficou melhor, né? Se eu troco o sinal do 6 e boto o menos aqui, ela vai subir. Tá vendo? Ela vai virar côncava para cima. Então, quando eu coloco 6, ela vira para baixo. E aí eu coloco
igual. A gente vai usar muito esse site na redondeza. X igual a 14.000. Aliás, Y igual a 14.000. Tá vendo? Os valores em que ele é maior que 14.000, eles estão entre esses dois elementos aqui. Tá vendo? Porque, deixa eu abrir aqui, ó. 14.000 é essa linha aqui. Vê que 14.000 tá lá em cima, ó. Tá vendo? A linha azul. Que aqui tá nessa escala grande, ó. Quando eu tiro, a linha azul vai sumir, tá? Então, quando eu coloco Y a 14.000, agora virou verde. Ele está dizendo que vocês perceberam aqui? No enunciado ele diz o seguinte, ó. Os valores de produção que permitirão que o fabricante alcançar o lucro de no mínimo. Mas se o lucro é essa função aqui, o lucro ele nunca vai ser 14.000, porque 14.000 sempre está muito acima lá, nessa escala aqui, tá vendo? Aqui é o 14.000, a função está lá embaixo. A função ela sempre está abaixo do 14.000. É só se for o contrário aqui, né? Na desigualdade. No lucro, no máximo, isso aqui teria sentido, talvez. Mas esse problema aqui não funciona. Por quê? Porque deveria ter solução aqui, né? Quando você olha o gráfico das duas, a reta ela está muito acima. Não tem como o lucro ser maior do que a reta. E também está na posição que não deveria estar, porque essa parte aqui é na seção seguinte. Mas eu vou deixar aqui, tá? Se eu pegasse aquele... Vamos subir daí. Hã? Obrigado aí. Se eu pegasse menos 14.000, deixasse você que estava ali, e pegasse menos 10 e botasse pro outro lado, depois do igual ou maior que, daria certo? Não, é a mesma coisa. Porque assim, de qualquer forma, você tem que deixar ele nesse formato aqui, né? Você tem que deixar nesse formato aqui. Aqui, ó. Para poder usar a formulazinha. Tá? Ok? Era só essa discussão que eu queria comentar dessa questão aqui. Porque nesse caso não tem como o lucro ser superior a 14.000. Pronto. Aí agora vamos voltar para as questões que eu estava discutindo. Alguém falou da 30, não foi? Mas eu já fiz ela, não? Já fiz ela, já. Não, eu ia fazer só com você. Hã? Ia fazer só com você. Mas vai ficar sem 19. Vamos lá para uma questão mais viável, tá? A 30? Mas eu já fiz ela, já. Já. Na aula passada. Já fiz ela. Fiz. Foi aquela discussão vocês estavam com dúvida do 2 raiz de 3 ser maior do que 3. Aí teve aquela polêmica toda. Mas aqui eu vou colocar uma mais viável. 74. Ó. A 74 é o mesmo esquema. Ó, essa aula é importante vocês reverem, tá? Como é exercício. Ó, então vamos esquecer a 119 e a gente vai focar nessa aqui, ó. O que eu quero, de novo, tem essa expressão. Ixi. Pelo menos está gravando. Não
não tem nada a ver com. Mas vocês não estão vendo, né? Grande coisa. Eu tenho que esperar ele. Eu acho que eu sei. Cadê? Não, não é possível. Se bem que é possível, né? A máquina, né? Vamos esperar. Qualquer coisa eu tenho um pincel aqui. Não, mas se eu fizer aqui, vocês não vão enxergar. O senhor faz aí, eu faço pra luz. Aí, ó, a pessoa tem que ir pra poder fazer. E botando lá. Ele bota aqui e a cor. Na do quadro. Ei. Mas eu vou colocar aqui, vocês vão tentar. Já, é por isso que não pegaram o data show, porque esse aqui, eu vou fazer, é bom te gravar. É do outro curso. E aí ele tava lá, parado. Aí como o que eu pego geralmente tava, eu acho que eu não posso tocar nesse fio aqui não. Hã? O cabo? Não, mas foi ele que desligou. Faleceu. O que eu quero fazer aqui? Essa questão aqui. Tá. E reescrever ela com expoentes todos positivos. Isso. Ela gritou, você falou, meu Deus, como se fosse uma coisa assim. Você tem. Pra onde é que vai, né? Como é que eu faço isso aqui? Vamos por partes, tá? X a menos 1 é o quê? 1 sobre x. Vocês têm que lembrar disso. Aí é o seguinte, essa primeira expressão aqui eu vou manter, tá? Ó. E aqui você vai ter que fazer uma conta. Por exemplo, quando é 1 mais x mais 1 mais x não. 1 sobre x mais 1 sobre y. Aí o que você tem que fazer? Multiplica aqui, né? X vezes y, xy. E aí... Quanto é que é 1 vezes y? Y. E aí, x vezes 1, mais, né, ó, esse é o sinal que tem aqui, tá? Mais x vezes 1, x. Então fica assim. Tá?
Oi? Subir. Não, se fosse... Qual o positivo? Esse aqui, você está perguntando, o expoente, é? Se fosse positivo, você deixa. Se fosse 2, por exemplo. Se fosse 1, aí ficaria sem nada, né? Mas se fosse o expoente positivo, aí você tem que analisar assim, o que se precisa mexer. A priori não precisaria. Tá? Pessoal, na verdade essa daqui, a resposta já é isso aqui. Eu estou pensando aqui, porque isso aqui você escreveu a expressão com expoente positivo. Mas se você quiser fazer o cálculo, digamos assim, deixar mais... Hã? Não, tem as respostas, né? Não colhei. Mas, por exemplo, ó, aí o que você faz, né? Essa aqui, eu multiplico a expressão, ó. Tá vendo? Você multiplica essas duas aqui. Então fica x menos y. X mais y. 74. Assim. Porque desse jeito aqui, você já tirou os expoentes negativos, né? Mas vamos prosseguir, né? Hã? O quê? Ah, não entendi. Até aqui? Até aqui, né? É, tá respondido. Eu só queria fazer um pouco mais, que eu não sei como é que tá lá. Mas é que se você quisesse distribuir mais, vamos fazer só para treinar isso, tá? Por exemplo, ó. Ah, só tem as ímpares. Geralmente os livros são assim, de matemática. Eles só colocam as respostas ímpares. Eu não sei o motivo. Deve ter alguma explicação, né? Mas vamos lá. Quanto é que x vezes y? xy. Aí, x quadrado, tá? Menos y ao quadrado. E outro vai ser menos yx. E aí, cancela aqui, ó. Tá? Cancela aqui e aí fica isso aqui. Mas, tecnicamente, a resposta já é aquilo lá. A gente poderia ter parado aí? Poderiam, sim. Ok? A resposta já é isso aqui. Oh, perdão, já é essa segunda linha aqui. Nossa, já é 7h50 já. Temos rápido hoje. Hoje não. Hoje não tem não. Nem começa a dar aula. Não, hoje não. Vai começar não? Eu rápido ofensivo o dia que eu faltar na casa. Não, mas no dia que não passar é como se fosse presença. Se eu faltar, É porque hoje eu ia faltar para ir para a igreja, senão não vou faltar, não vai ter falta. Minha gente, eu ainda tomo no dia, eu perdi a aula, o professor está tudo Como é que é? Segunda-feira, se eu não faço alguma coisa, é pra fazer. Eu sempre tive ninguém com vontade na rua e Oi. Vamos lá fazer a última, tá?
Não, professor, você não vai fazer essa questão. Por quê? Professor, pelo amor de Deus. Oi? É 9 elevado a menos 3, 9 elevado a 5. E vamos lá? Só essa última aqui para encerrar. Silêncio. Parece, ó, quando vocês forem assistir o vídeo, vai parecer que nem a risada do Chaves, aquele. Quando é aquela risada de computador, né? E ninguém tá rindo, né? Só. Ó, 9 é 9 a menos 3 vezes 9 elevado a 5 dividido por 9 a menos 2, tudo isso elevado a menos 1/2. Gente, não é difícil, é só vocês lembrarem das operações de... exatamente, das operações, das propriedades. Por exemplo, esses dois primeiros aqui, não é um produto? Então, conserva a base, soma os expoentes. Ó. Dividido, aí eu repito esse outro. Nossa, mas ficou muito feio, né? Ah, tá horrível isso aqui. É porque eu fui obrigado a ser assim. Não está mais feio do que antes. Com 9 ficou muito estranho. Não está mais cedo que... Sim. Aí agora eu resolvo, né? Se bem que eu poderia ter somado logo. Não entendi. Como é que é? Como é que é? Não vai ficar 9, aí menos 3, mais 5, mais 2, não? Sim. Não, mas aqui eu estou explicando propriedade por propriedade. Ó, então essa primeira aqui, ó, vamos lá. Essa primeira eu somo os expoentes, tá? Então nós temos a segunda linha. Aí tem aqui. Agora é só pegar a expressão, conserva a base e subtrai os expoentes, ó. Como o expoente é menos 2, é menos 2. Tá? Aí, quanto é que é menos 2? Vai ficar 4. Aí aqui, tem que lembrar da propriedade que 9 elevado a menos 4, não é nem a propriedade, mas basicamente aqui eu tenho que multiplicar os dois, tá? 4 vezes menos 1/2. Que dá quanto? Menos 2, né? Que é a mesma coisa de assim, tá? Dá 9 a menos 2. Se você quiser parar aqui, poderia, né? Mas aqui eu vou continuar só para... Se 9 a menos 2 é a mesma coisa de 1 dividido por 9 a 2, tá? E aí você coloca... ó. Essa propriedade aqui é aquela mesma do expoente, ó. 9 a menos 2 é 1 sobre 9 a 2. Poderia, mas aqui eu vou fazer mais essa pra gente lembrar de novo essa propriedade aqui. Poderia parar aqui, tá? Mas eu faço mais essa aqui pra gente relembrar de novo essa propriedade. E aí você faz o cálculo, dá isso aqui, tá? Hã?
Vai dar outros recursos. Você vai dar para trás. Para casa? Não, vocês podem fazer os outros 100 e tantos exercícios que eu não fiz. Que o senhor fizesse ficar lá, iria me ajudar. Como é que é? Eu ia tentar ajudar a Os de casa? Não, peraí. No caso aqui, ó, quando eu falo que são sobre todos os mesmos assuntos.